Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Eu venho com muita alegria, me apresentar diante de vocês, mas que o velho homem e o novo desapareça e que Cristo venha falar na minha boca. A gente sabe, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Temos que ser vaso de Deus. Jesus disse, eis que vos lanço como ovelhas no meio de lobos. Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Jesus fez da cruz um altar. E hoje, Ele está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. E Ele disse que não nos deixaria órfãos. Deixaria sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na terra, vendo, agindo em todas as coisas. Mas como nós somos templo do Espírito Santo, Ele age através do nosso movimento, da nossa boca, através das nossas palavras, ações. Se você tem um projeto, você quer aplicá-lo, você tem que pagar e construir. Assim é o mover do Espírito, você tem que se prontificar para fazer. O rei Ezequias, depois do templo pronto, o profeta chega para ele e diz que ele iria morrer. Ele se virou para onde o templo estaria. Num quarto tem 4 paredes, 4 cantos. Ele simbolicamente virou, entendendo que o templo estava daquela direção e pediu perdão a Deus. Ele não estaria no templo fisicamente, mas mentalmente. O profeta voltou e disse que Deus tinha dado mais 15 anos de vida. Aquela enfermidade era para a morte. Então, a fé é o tamanho de um grão de mostarda. Nós estamos, irmãos, em tempos que tudo é pecado e que tudo é religião. Tudo é demonizado, mas estamos esquecendo do santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, somos vasos do Senhor. Mas quando a gente vai representativamente num templo, num lugar, aquele lugar é consagrado. Nós somos templo de Deus, visíveis, imóveis. Mas há um templo que é imóvel. Seja a congregação que for, ela está ali para levar a palavra, trazer a palavra, louvar e exaltar o nome do Senhor. Onde almas precisam de um lugar fixo para aprender, para buscar sobre o Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer? E quando há um templo ali, há um lugar preparado chamado altar, onde é oferecido ofertas e onde é oferecido orações. E também onde é trazido e trago a palavra de Deus. Porque Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem dos céus. Complementando toda a palavra. Ele foi tentado e disse assim para Satanás. Então ali no altar é um lugar santo, onde muitos querem pisar. Uma vez, Davi queria trazer a Arca da Aliança. E pôs para bois e vacas trazerem.
Só que só os levitas poderiam carregar a Arca da Aliança. Não é de qualquer maneira. E um homem foi tentar segurar para ela não cair. E ele morreu. Resumindo, a presença do Senhor não pode estar em qualquer vaso de qualquer maneira. E o altar simboliza a Arca da Aliança, a presença, o altar que Cristo foi levantado, que é a cruz do Calvário. Ah, pastor, mas ali não existe uma cruz. Mas Jesus já levou o sacrifício para os céus. Está consumado. Mas todas as vezes que reunidos em meu nome, lembrai desse sacrifício até que eu volte. Meu sangue será derramado por vós e por todos. Comei deste pão e beber deste vinho, que será derramado por vós e por todos. Resumindo, há uma simbologia no mundo espiritual e uma ação no mundo físico. Jesus está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, e o Espírito Santo está aqui. Nós devemos respeitar a pessoa, do Espírito Santo. Se alguém, um levita, o que era o levita de antigamente? Glória a Deus, aleluia. Os mosquitinhos aqui. O que eram os levitas de antigamente? Eram pessoas que limpavam, cuidavam do templo, queimavam os sacrifícios, todos os serviços do templo eram os levitas que o faziam. Então, aos sacerdotes, aos levitas, todos que cuidam da manutenção da casa do Senhor, todos. Só eles que poderiam carregar a arca no tempo devido, se fosse para carregar. Então, para carregar a presença de Deus não é de qualquer maneira. Tem a simbologia do antigo e do novo. Ai daquele que usufrui do nome de Cristo em vão, para condenação própria, para se enriquecer. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? Se você tiver fé de chegar numa congregação, se ajoelhar, o que você falou, pastor? Se ajoelhar e adorar, peça perdão dos seus pecados, os pecados dos seus familiares, dos seus antepassados. Pede Jesus para cobri-lo com teu sangue, com o sangue dele. Porque, irmãos, numa reunião pode acontecer de tudo. Libertação, louvores abençoados, pode chamar a presença de Deus, mas também o culto pode se tornar um culto pesado, espiritualmente falando. Que você vê que a oração não sobe, você vê que a palavra não chega, e você vê que está tudo sendo travado no mundo espiritual, por causa de falta de reverência ao altar. Então, irmãos, o altar é sagrado. Jesus subiu na cruz, levou este altar para os céus. Você é templo do Espírito Santo. Mas quando estiver numa congregação, entenda que o altar que está nos céus está literalmente lá. Jesus, à destra de Deus Pai, você estiver na terra aqui, chegar diante do altar, imagine que Cristo está sentado ali, à direita de Deus Pai. Reverencie a pessoa do Espírito Santo que está ali, representando os céus. É uma mensagem feita hoje, dia 5 de janeiro de 2024. Pastor, mas o altar ali é simbólico. Jesus não está ali. Jesus está no nosso coração.
mas quando estivermos reunidos na casa do Senhor. Davi disse: quão bom suave que os irmãos estejam em união. Me alegrei quando disseram que iria na casa do Senhor, e estarei ali por longuras de dias, mostrar-lhe a minha salvação. Estarei na casa do Senhor por longos dias, diz assim nos Salmos. Então tem a representação na terra e a literação nos céus. Irmãos, Jesus é ontem, hoje e eternamente. Ele veio dos céus, pisou em terra e vai buscar a tua igreja. Mas quando você estiver no lugar santo, reverencie. Reverencie em espírito e em verdade, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então, irmãos, busque a presença, se santifique, busque ainda mais, jejue e ore. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu queria falar também eu queria também falar de Esther. Mardoqueu era parente de Esther e ficava à porta do palácio. Uma vez ele ouviu ali da porta pessoas que queriam a morte do rei Xerxes. E sempre ele continuava na porta e disse para o rei como seria, e o rei se protegeu. Mas o inimigo, furioso que os planos dele foi frustrado, levantou Amã, e Amã certamente queria a cabeça de Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma parente chamada Radassa. E a esposa, num banquete de o rei Xerxes, se recusou a se apresentar ao mandamento do rei, ao chamado do rei. E todos os conselheiros do rei, conselheiros real, disseram ao rei: não é bom que assim se suceda, porque em todos os reinos, em todas as províncias, vão falar que a tua esposa não te obedeceu, e as esposas dos homens simples farão o mesmo, com exemplo da esposa real. E os outros conselheiros ainda mais falaram ao rei: manda chamar todas as virgens das províncias e traga a ti. Então assim foram preparados durante um ano, com perfumes, joias, o embelezamento real para todas as virgens. E assim foi feito. E o rei Xerxes achou graça em Radassa, chamando assim de Esther, estrela. Mas Amã, como eram os principais, mandou fazer uma forca para Mardoqueu e projetou a morte de Mardoqueu. E não só a morte de Mardoqueu, mas de todos os judeus, de todas as províncias. E declarou, conseguiu o decreto que assim fosse no dia declarado que todos os judeus iriam morrer. Mardoqueu, calado, quieto no seu canto, foi conversar com a Radassa Esther. Esther, Deus assim te levantou como rainha para que salvasse o teu povo. O teu povo já está agoniado, que vão ser todos mortos. Ela disse: Mardoqueu, já tem mais de um mês que o rei não manda me chamar. Então Esther entendeu o recado de Mardoqueu e de Deus. Se apresentou 3 dias em jejum diante de Deus e lançou um decreto que todo o povo de Israel jejuasse com ela durante os 3 dias.
Dado o terceiro dia, ela se apresentou à presença do pátio, na frente do rei. O rei estendeu seu cetro, pediu: minha rainha, peça-me até a metade do reino que eu te darei. E ela pediu 2 banquetes. No primeiro banquete, chamou Amã. E Amã falou: agora estou alegre, estou na presença da rainha e do rei. Comeram e beberam. Mas tinha o segundo, que era somente o rei e Amã. Então ela falou para o rei no segundo banquete: estou atropelando a história, só um minutinho. Quando ela se apresentou no jejum e apresentou diante do rei, e ela pediu os banquetes, nessa noite o rei não dormiu. E Deus veio trazer à tona a lembrança que uma vez eles se juntaram para matar o rei, e Mardoqueu o avisou. E nesse banquete, o rei perguntou para Amã: Amã, o que se deve fazer para uma pessoa leal ao rei? Traga as melhores vestes, senhor rei. Põe ele sobre um cavalo real e saia na cidade, gritando. É assim que se faz quem é leal ao rei. Então, no segundo banquete, o segundo banquete, o rei disse: Amã, traga a melhor veste, traga ao cavalo real e coloca Mardoqueu acima. E Mardoqueu toma um anel, que ninguém é acima de mim, a não ser você. Você é o governador, como José. Então, o rei entregou o anel para Mardoqueu de autoridade. E o rei fez o inimigo gritar e falar do que teria sido feito a quem era leal ao rei. E Amã, muito envergonhado, já tinha mandado fazer uma forca de 20 metros. E veio o segundo banquete, depois de toda essa vergonha. E a rainha disse: meu senhor, salva o meu povo, eu e meu povo. Que este homem, esse Amã, malfeitor, decretou a morte minha e de todo o meu povo. Então o rei lançou um novo decreto em todas as línguas das províncias, que os judeus, povo de Deus, poderia se defender. Então, eles se defenderam e mataram muitos dos seus perseguidores. E a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado a mandato do rei. Então, irmãos, um jejum de toda a nação de Israel, feito para uma pessoa, que Mardoqueu a conferiu. Foi Deus que te colocou aí, para que isso fosse sucedido. Então um jejum fez o rei se lembrar da lealdade daquele que ficava na porta. Mardoqueu, com anel de autoridade, continuou na porta. Muitas pessoas passam por você na porta e acham que você é só porque o porteiro. Mas tem um singelo e simples valor da lealdade daquele porteiro.
que se apresentava diante de Deus para preservar a vida do rei. Jesus, como Rei dos céus, desceu na terra, se sacrificou por nós. Todos que são leais, seja a posição que for, de visitante, dizimista, ofertante, levita, cuidador da casa de Deus, seja do que for. A palavra do Senhor fala que seja fiel no pouco que Deus te confiará mais. Irmãos, diante da palavra, quem está na porta está conferindo a vida do sacerdote, do rei. Jesus sabia e se entregou. Mas na palavra fala que muitos precisam de um jejum para Deus se lembrar dele. Através do jejum de Esther, o rei se lembrou da fidelidade que já estava esquecida. E toda uma nação foi liberta. A fidelidade de Jesus com você é chegada. E Jesus vai lembrar de você. Ore, jejue. Não para se aparecer, mas em santidade. Muitos, na magia, jejuam, andam descalços para entrar no mundo espiritual. Então eu falo com a igreja. Não é época mais de brincar. Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Quando chegar no templo, reverencie o Espírito Santo. Não chegue ali e veja só pessoas. Entenda que o Espírito Santo está sobre o altar naquele momento. Mas quando sair da porta da igreja, ele está com todos. Porque ele é movimento, ele é espírito. Ele vê o jejum, ele vê a adoração, ele vê tudo. E a glória dele, ele não divide com ninguém. Ele não divide. Irmãos, em Marcos 8 fala que Jesus estava num discurso por 3 dias. E falaram com ele que ele não poderia dispersar aquele povo sem comida, que eles certamente ia ter uma peleja, poderiam morrer no caminho. Onde que eles estavam? No deserto, ouvindo a palavra. Tem momentos que você acha que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas no culto é muita coisa. Mas quando você começa a atropelar os horários, a se esquecer das horas, despreocupado das preocupações vindouras, presta atenção, eles estavam no deserto, ouvindo a mensagem de Cristo por 3 dias seguidos. Irmãos, para você estar dentro de um templo por 3 horas e meia, 4 horas que seja, contando o momento que você chega do serviço, toma banho, vai para a igreja, ouvir a palavra, louvar e exaltar o nome do Senhor, você entra dentro daquela palavra. Não ajunteis tesouro na terra, que onde os roubadores, as traças e o ferrugem comem. Não junte tesouro, mas junto nos céus. Você está entrando dentro dessa passagem. Ajuntando tesouros no céu. Você está investindo. Então, eles ficaram durante 3 dias consecutivos escutando a mensagem do Senhor. Ninguém vai para uma igreja
porque está cheio de dinheiro. Ninguém vai para uma igreja porque está passando bem. Mas provavelmente, 90% das vezes, essa pessoa, você, está no templo, ouvindo a palavra, né, esperando o culto acabar, porque você está num deserto. E certamente, quando você está investindo no reino dos céus, ofertando, dizimando. Por que, pastor, você está falando de oferta e dízimo? Porque quando você oferta, você mantém um templo aberto. E o templo aberto, ele é público. Vai entrar outras almas. Hoje tem uma pessoa, amanhã uma pessoa diferente. Então, mesmo que seja um ciclo, aquelas pessoas que estão entrando ali dentro do templo aberto, mantido com dízimos e ofertas, aquele templo, ele está ganhando almas. E ele ganhando almas, está fazendo um projeto, que é juntar tesouros no céu. E quando uma alma é salva, a festa nos céus. Então, quem é usado pelo Senhor para ganhar almas? Aquele que chega perante o altar, se inclina e deixa ali sua oferta. Eu digo também não como ordem, nem como mandamento, mas como instrução, que quando você chegar num templo, entenda que ali está o Espírito Santo, você chega ali, se ajoelhe, peça perdão dos seus pecados, peça a Jesus para cobrir ele com o sangue dele, cobrir toda a sua família, pela fé. E então, essa fé agradará ao Senhor. Radassa, Esther, não chegou na presença do rei de qualquer maneira. O rei não estava chamando ela. Mas quando ela entrou num jejum, o rei falou e disse: peça metade do meu reino que eu te darei. Deus está esperando você se inclinar com total adoração, intimidade, preparado no jejum e na oração, que ele está falando com você: a metade do meu reino eu te darei. Então, irmãos, se prepare, jejue e ore, porque Jesus disse: na casa de meu pai há várias moradas, eu estou preparando todas elas para vocês. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está preparando a sua morada. Se prepare, que Ele quer achar a igreja adornada e bonita, cheia de joias. Eu, como pastor, como homem de Deus, eu não posso ficar me embriagado e alienado com as joias e os adornos da igreja, que é os dons do Espírito Santo, dom de cura, libertação. Isso não é para mim, é para o povo de Deus. É um dom dado para ser usado, não para eu ganhar e tirar proveito como dinheiro, mas sim para ajudar as almas que estão chegando no templo do Senhor, na igreja. Fechou as portas, é só um templo, mas abriu as portas, é a casa de Deus. Fechou o templo, é só um lugar, mas abriu as portas, é a casa de Deus. É dimensão espiritual. Uma pessoa que usa uma substância química para mexer com a cabeça, ela entra em outro mundo. Só que nós somos anestesiados. Mas quando entendemos pela fé, com o Espírito Santo, que quando se abre as portas do templo, é a casa de Deus. Quando fecha, é um lugar comum. Você é templo do Espírito Santo. Chame ele para dentro de você. Amém? Quando você sair ali da reunião, da congregação, entenda que você está cheio, porque alimentou da palavra. Mas não deixe essa palavra sair vazia de dentro de você. Eu estou aprendendo, eu estou buscando.
Estou renovando em fé, de fé em fé. Então, irmãos, respeite o altar é santo. Esté entendeu de patamar, domínio espiritual. Chegar na presença do rei não é de qualquer maneira. Ela ia morrer, o povo dela ia morrer, mas ela jejuou. Aquele povo ficou com Jesus 3 dias. Poderiam até morrer, mas nada melhor do que chegar, estar na presença de Jesus. E Jesus depois os alimentou, né? Alimentou da palavra, alimentou do pão. Jesus, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E o Espírito Santo ainda está na terra, clamando a Deus Pai para subir, esperando a vontade de Jesus. Jesus tem vontade de buscar a sua igreja, mas Deus ainda não mandou. Então, enquanto ele ainda não vem para mim e para você, enquanto ele não busca a igreja, que é você, enquanto ele não te busca, se prepare, porque ele não avisou nem o dia e nem a hora. Amém? Jesus abençoe você, meu irmão. Espero que tenha entendido essa mensagem. Se gostou ou não, ou entendeu um pouco, compartilhe, porque é chegado o reino dos céus. Compartilhe para alguém, compartilhe mensagem de Deus. Muitas das vezes nós compartilhamos coisas que não tem nada a ver com o reino, mas compartilhe. É de graça, não custa nada, compartilhe. Amém? Jesus abençoe você, meu irmão, minha irmã.